Então vamos lá, sempre a gente faz um resuminho antes, para a gente entrar na pauta, né? Então hoje nós estamos falando sobre relacionamento discipulado, hoje é o nosso 5º encontro sobre esse assunto. Então eu quero lembrar o que a gente já tem aprendido. Então, número 1, que todos nós somos chamados a pastorear e cuidar um dos outros. Isso é muito importante a gente lembrar disso, a gente cuidar. Deixa eu marcar o tempo aqui para a gente não passar do tempo. Também lembrando que Jesus é o nosso Senhor. Sempre lembrando disso nos nossos relacionamentos, que nós não somos discípulos um do outro, que nós somos parceiros, estamos juntos, para ser mais, o propósito é imitar Jesus. Ninguém manda em ninguém, amém? Ninguém manda em ninguém, nós estamos unidos para construir um relacionamento para ser mais como Jesus. Nosso mestre é Jesus, maravilhoso Jesus, perfeito Cristo para nós, e a autoridade vem do ensino dele, sempre do ensino de Cristo. Parcerias, relacionamentos, que nós estamos falando aqui, são 2 cristãos olhando para Cristo, um amigo falando sempre a verdade para o outro, com amor, com paciência, da mesma maneira que ele gostaria de ouvir. É uma amizade construída, enraizada e alicerçada em Jesus Cristo. Continuando, nós falamos também qual o propósito dos relacionamentos uns com os outros. Falamos na semana passada. Então, temos relacionamento para sermos ajudados em áreas que nós não enxergamos. Semana que vem nós vamos falar mais sobre isso. Então, o relacionamento nos ajuda. A gente, a pessoa que está de fora, vê coisas na nossa vida que a gente pode ser mais como Cristo. E temos relacionamentos para ajuda mútua, para formar Cristo em quem? Em mim, em você, em todos nós, a gente fazendo esse trabalho juntos para sermos mais como Cristo. Hoje nós queremos falar sobre esse tema. Por que precisamos de relacionamento um com os outros? Né? Por que precisamos desses relacionamentos um com os outros? Então, uma coisa muito importante a gente lembrar, meus irmãos e amigos, que cristianismo não é para ser vivido de forma isolada. Jesus, Deus, nunca planejou um cristianismo onde a gente ia ter só uma relação vertical com Ele e nenhum relacionamento horizontal. Ao contrário, é o conjunto disso que faz o cristianismo ser vivo na nossa vida, né? Então a gente pode ter o exemplo aí de Deus, Jesus Cristo e o Espírito Santo. Esse relacionamento dos 3 juntos, né? Jesus você vê sempre submisso ao Espírito Santo, o Pai sempre honrando o Filho, o Espírito Santo em harmonia com Deus e com Cristo. Então você vê esse exemplo dessa relacionamento, dessa comunhão. Então por que a gente deve ter relacionamento? O que deveria impulsionar a gente? O que deveria encorajar a gente a ter relacionamentos? Número 1, porque Deus nos criou para viver em comunhão. Ninguém foi criado para viver isolado, nenhum de nós. Por mais que alguns acreditem que isso seja uma verdade, não é uma verdade, é uma mentira. Nós somos criados para vivermos em comunhão. Número 2, que esse trabalhar de parceria um com o outro, o que Deus vai trabalhar em nós? Vai buscar humildade em nós. É muito bom esse trabalho de Deus na nossa vida. Por quê? Olha isso. Volta um pouquinho, por favor. O orgulho afasta o homem de Deus. A humildade une a gente a Deus. A humildade reflete que nós estamos querendo, estamos andando e queremos ser mais parecidos com Jesus Cristo, com certeza. Tem uma música que diz assim a letra: o orgulho nos tirou do jardim, falando sobre Adão e Eva, mas a humildade de Cristo nos coloca o jardim em nós de novo. Olha que incrível, né? Você viu o trabalho da humildade na nossa vida por meio de Jesus Cristo. Isaías 57:15, vamos ler a palavra de Deus. Pois assim diz o alto e sublime, que vive para sempre, e cujo nome é santo. Olha o que ele diz: habito num lugar alto e santo, mas habito também com o contrito e humilde de espírito, para dar novo ânimo ao espírito do humilde e novo alento ao coração do contrito. Quando a gente tem relacionamento, isso é o trabalhar de Deus, vai permitir a gente trabalhar na nossa humildade, porque aprender de uma outra pessoa que é imperfeita é uma prova da sua humildade, é uma prova da sua confiança em Deus. Aceitar a correção em alguns momentos de uma pessoa que não é perfeita nos ajuda a trabalhar na nossa humildade, mexe com o nosso orgulho, confronta a nossa, às vezes, imponência que a gente quer sempre se colocar
superior, mas ao contrário, Deus vai usar relacionamentos para trabalhar em nós esse Cristo vivo em cada um de nós. Cada um de nós. Deus admira humildade. Jesus era humilde, ele fala isso. Sou humilde e manso de coração. Então, humildade chama a atenção de Deus. Humildade abre caminhos com Deus que a gente jamais trilharia, mas a humildade nos permite trilhar nesse caminho. E a primeira atitude que nós cristãos tivemos de humildade foi quando alguém falou para você, leia a palavra de Deus, e você nunca tinha lido, e você humildemente aceitou esse convite, ouviu esse conselho e começou a colocar em prática. Essa atitude sua de ouvir, de considerar, de decidir, fez você conhecer esse Cristo que você conhece hoje. Olha que maravilhoso. Se a gente tivesse falado lá no início, você gostaria de ler a Bíblia e falasse, não tenho interesse nenhum, a gente jamais experimentaria tudo que a gente já tem experimentado com Cristo Jesus na nossa vida. Número 3, olha aqui, o que acontece conosco. Quem tem fé, colhe as bênçãos das promessas de Deus. E é verdade, colhe bênçãos mesmo. Porque vai exigir fé de nós termos relacionamento uns com os outros aqui. Exige fé acreditar no jeito que Deus vai fazer as coisas e não no nosso jeito. Exige fé que Deus vai colocar uma pessoa na sua vida que é imperfeita como você para ajudar você a ser mais como Jesus. Ser mais como Jesus. E é exatamente isso que Deus quer fazer. Exige fé. Então nós precisamos de fé para lidar com a nossa vida. Fé para lidar com as nossas incapacidades. Fé para lidar com os nossos pecados. E com tantas outras coisas, e acreditando que esse Deus poderoso, esse Cristo Altíssimo, esse Espírito Santo que habita em nós, vai continuar trabalhando para formar cada vez mais Cristo em cada um de nós. Algumas fraquezas, às vezes, você vai perceber, demora para a gente se render a elas, algumas vezes, né? Então, e as mudanças, às vezes, algumas são mais rápidas, outras são mais demoradas, mas vai exigir fé, e a perseverança, de perseverar como o João fala no livro dele, em 1 João, por 22 vezes ele fala, permaneça no Senhor, permaneça na palavra, permaneça continuando. E eu já tenho falado isso insistentemente aqui. Quando a gente permanece, a gente vai ver as coisas que Deus tem para nós. Né? Quando a gente permanece, a gente vai descobrir isso cada vez mais, né? Então, fé para ajudar outras pessoas, fé para acreditar que pessoas podem mudar por causa da palavra de Deus, orações de fé, atitudes de fé, e o amor não pode ir sem fé, o amor tem que ir com fé junto, abraçado, de mão dada, para que a gente possa ajudar um outro cada vez a ser mais como Cristo. Olha Romanos 4,17, como está escrito, eu o constituí pai de muitas nações, ele é o nosso pai aos olhos de Deus em quem creu. O Deus que dá vida aos mortos e chama à existência as coisas que não existem como se existissem. Deus faz coisas nascerem que não existem. Fé é isso, é acreditar em coisas que a gente não vê ainda. Mas a gente tem fé que aquilo vai acontecer na nossa vida por meio do relacionamento com Deus, por meio da igreja, por meio do nosso convívio, por nosso relacionamento um com o outro, acreditando que a gente pode ser pessoas completamente diferentes. Sabe o que eu mais admiro em Deus? É que Deus acredita em você. E Deus acredita em mim. E a gente já deu muito motivo para Deus não acreditar em nós, vamos falar a verdade. Eu dei 25 anos da minha vida. Eu tenho um currículo de 25 anos da minha vida repleto de eventos que Deus deveria já ter perdido a fé por mim. Quem conhece a minha vida antes de ser cristão, sabe, eu fiz muita coisa para qualquer pessoa desse mundo olhar para mim e dizer aquela frase, isso aí não tem mais jeito. E eu acho que muitos de nós, acho que a maioria de nós, ou todos nós, estamos nessa categoria, antes de conhecer Cristo, esse aí não tem mais jeito. Mas você vê, Deus acredita na gente, é um negócio maravilhoso, entendeu? Não importa onde você está, não importa como foi sua semana, não importa o que aconteceu na sua vida, Deus acredita que por meio do Evangelho, por meio de um coração contrito, por meio de um quebrantamento, um arrependimento, você pode ser uma pessoa completamente diferente do que você foi ontem. Isso a gente tem visto e tem experimentado na nossa vida. Então, Deus acredita. E
por isso que a gente deve acreditar um no outro, para imitar o coração de Deus. E nunca perder a fé um por outro. Número 4. Por que nós precisamos de ajuda um dos outros? Porque nosso coração tende o quê? A nos enganar. E a gente sabe muito bem disso, em Jeremias 17:9. Essa escritura muito conhecida. O coração é mais enganoso que qualquer outra coisa. Olha que impressionante. Não é só que ele é enganoso mais do que qualquer outra coisa, a Bíblia fala. E sua doença é incurável. Quem que é capaz de compreendê-lo? E você e eu, você já teve experiências de seguir esse tal de coração aí, e a gente já fez muita coisa triste nessa vida seguindo esse coração nosso aí, né? Mas agora a gente mudou, agora nós somos cristãos, agora a gente tem o Espírito Santo de Deus, né? Então, por que Deus quer que a gente estreite os relacionamentos? Porque muitas vezes, irmãos, na nossa solidão, a gente pode esquecer e seguir o coração. E a gente precisa de outras pessoas para nos ajudar a voltar nossa mente, ser guiada, nossa vida, nossos pensamentos pelo Espírito Santo de Deus e não mais por nossos corações. Alguns de nós, às vezes, têm até a visão errada sobre nós mesmos. Às vezes, a gente não consegue nem ver as coisas boas em nós e, às vezes, não consegue nem ver as coisas que não são boas em nós e são ruins. A gente não consegue isso. Outros tendem a achar que nós somos piores. Tem gente que acha que é pior do que é. E se diminui muito. E não acredita. Você se acha, tem uma visão tão negativa sobre você mesmo que você não acredita que você pode mudar. E Deus está lá em cima dizendo assim: abre seu olho, meu irmão, olha o que eu já te dei. Sou eu, é o Filho, é o Espírito Santo, é a igreja, é a palavra, são as pessoas, é a pregação, é o louvor, é isso, é aquilo. Dá uma olhada no banquete que eu estou te dando para você acreditar, para você crer que você pode mudar a sua vida completamente. Por isso que relacionamento nos ajuda tanto a sair de quem nós somos e nos tornarmos mais e mais parecidos com Cristo, cada vez mais, né? Então, a gente tem que tomar cuidado, irmãos, de não ficar negativo demais sobre nós mesmos, ou uma outra visão completamente errada, também muito orgulhoso. Olha em Romanos 12:3 o que a palavra nos ensina. Por isso, pela graça que me foi dado, digo a todos vocês: ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas ao contrário, tem um conceito equilibrado de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Então, tem um conceito equilibrado sobre você mesmo. Ter a consciência das suas forças, consciência das suas fraquezas e a humildade suficiente para usar as suas forças para servir e humildade suficiente para ser ajudado nas fraquezas que você tem. Esse é o desejo que Deus tem para cada um de nós. Nós precisamos um dos outros para nos conhecermos melhor. A gente vai falar isso a semana que vem mais claramente. Por isso que a gente precisa de feedback, de pessoas nos dando orientação, ajuda sobre isso, né? Quais áreas a gente pisa na bola? Se alguém estiver perto de nós, as pessoas vão ver. Onde que a gente pode servir melhor? Quais áreas que eu posso crescer melhor? E a gente aprendendo um com o outro cada vez mais. Relacionamento nos ajudam a saber mais de nós mesmos e a gente pode sair do risco que a gente tem, vivendo sozinho, de viver enganado muito tempo, pensando só o que a gente pensa e tendo só a única visão sobre nós mesmos. Tá bom? Para terminar, número 5, por que a gente deve ter relacionamento um com os outros? Por que é importante? Porque vê os outros fazerem e a gente pode imitá-los. Isso é muito legal no reino de Deus, muito positivo. Jesus fala isso. Paulo fala isso em 1 Coríntios 11:1. Olha o que ele diz: torne-se meus imitadores como eu sou de Cristo. Quando a gente anda com alguém, a gente pode imitar as qualidades dela. É uma boa razão, porque seus filhos aprendem tantas coisas só observando você. Imagina, né? A gente aprende a falar só de olhar para as pessoas e vê-las falando. Quando a gente nasce, a gente não fala, mas a gente vai aprendendo só porque está convivendo com elas. E a gente aprende a falar, uma coisa impressionante. E a gente não vai em escola nenhuma para aprender a falar. É só no convívio, imitando, né? E começando do ba, pá, ba, mã, e a gente vai crescendo, né? E imitação. Então, Deus nos chama a ter muitas atitudes na vida. E algumas a gente sabe que a gente precisa dos outros para crescer e aprender.
Então, relacionamento discipulado, irmãos, é isso, é andar junto, é aprender junto, é viver mais como Cristo, é fortalecendo nossas fraquezas, usando nossas forças para servir os outros, é aprendendo a evangelizar juntos, estudando a Bíblia um com o outro, ajudando os necessitados, ajudando no orçamento se você precisa, encontra alguém que sabe fazer um orçamento para te ajudar. São várias áreas, devocional, se você não sabe fazer um devocional para a sua família, busca quem já fez. E a gente tem tanto recurso que a gente pode ajudar uns aos outros. Tem muita gente pagando aí fora, muito caro, para receber o que a gente tem de graça aqui dentro. Tem muita gente vendendo o curso que aqui dentro você tem grátis, free. Que a única coisa que você precisa fazer é sentar e tomar um café com a pessoa. E às vezes nem o café dela você precisa pagar. Então é grátis mesmo. Né? E a gente pode aprender tanta coisa um do outro. Fazer tantas coisas juntos, né? Andando um com o outro. Né? Então nós somos diferentes. Cada um de nós somos diferentes. Mas a magia está do diferente, a gente aprender um com o outro, a gente ser um só, como Jesus fala em João 17, né? Então, fazer coisas juntos como discípulo. Então, hoje a gente não vai ter as rodas de conversa por causa do andamento do nosso culto. Mas eu queria que você tirasse a foto desse slide, se puder com o seu celular, para você discutir em casa. Pode discutir na sua igreja em casa. Hoje a gente não vai ter especificamente, por causa da formatura que a gente quer ter, e a gente quer que todo mundo participe da formatura, a gente não vai ter nossas rodas de conversa. Mas tira a foto aí, ó. Quais forças do seu parceiro que você pode aprender? O que a gente pode estar aprendendo dos outros? 2, quais características espirituais que você admira na pessoa que você tem parceria e que você gostaria de compor para a sua vida, trazer para a sua vida para ser mais como Jesus? E o 3, o que você quer crescer que ele ou ela, seu parceiro, pode te ajudar a ser mais como Jesus, tá bom? Então, essa é a nossa aula de edificação hoje. Queria convidar a Sandra para orar por nós. Então, vamos orar. Querido Pai, muito obrigada por podermos estar aqui nessa manhã juntos, como família, como irmãos, Pai, podendo desfrutar da Tua presença entre nós. Obrigada por podermos aprender da Sua palavra, Pai, aprender de Cristo e os desejos do coração dEle para nós. Pai, obrigada pelo Teu Espírito que habita em nós e que Ele deseja tanto, Pai, nos ensinar os caminhos do Senhor e podemos crescer mais à semelhança de Jesus. Pai, para que a gente reflita cada vez mais a Sua imagem nesse mundo. Pai, obrigado por podermos ter uns aos outros. Pai, nós não somos perfeitos, mas é assim que o Senhor constituiu a Sua igreja. Amém. Foi o Senhor quem fez a igreja, quem uniu cada um aqui, quem trouxe cada um para cá nesse lugar, quem colocou cada um perto um do outro. Pai, que nós sejamos humildes para apreciar o que o Senhor faz, para apreciar cada um aqui, e que essa humildade nos ajude a crescermos uns com os outros. Pai, de podermos aprender, como o Etri falou, somos imperfeitos, mas podemos aprender uns dos outros, porque o Senhor nos fez tão diferentes, Pai, e tão parecidos também, mas que nas diferenças a gente possa se edificar, Pai, com esse amor que vem do Teu coração, do Teu Espírito em nós. Pai, que esse amor realmente a gente ponha em prática, Pai, que a gente não se entregue aos nossos corações, que tantas vezes ele está lá cheio de orgulho, cheio de si mesmo, mas que cada vez mais a humildade de Cristo seja algo que nós persigamos, que a gente busque de todo o coração, porque assim o Seu Espírito pode fazer em nós o trabalho que Ele quer fazer, Deus. Muito obrigado, Pai, por estarmos aqui nesta manhã. Te amamos, Senhor, e que nossa vida seja para a Sua glória, porque foi para isso que fomos feitos. Em nome de Jesus, amém. Amém, obrigado. Então agora nós vamos ficar de